Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 em diante, o verso 16, os versículos. Paulo escreve assim: para o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Que ousadia, Paulo dizer, nós temos a mente de Cristo. Estamos a viver dias, irmãos, em que a sociedade quer impor os seus valores morais. Imorais. Eles chamam morais. Whatever. Vivendo no meio dela, queiramos ou não, nós somos influenciados por ela. Infelizmente, e hoje nas escolas e por causa da ideologia de género, de estudo e todas aquelas questões, nós somos bombardeados, querem nos impingir, querem deturpar completamente a verdade. Nós sabemos isso tudo, estamos cientes disso tudo. E no meio de uma sociedade idêntica à de hoje, que era Corinto, não com os mesmos problemas que nós temos hoje, mas os princípios eram os mesmos. O princípio é o mesmo. O princípio do erro é sempre o mesmo, é ou não é? O princípio do erro é o mesmo. Não há erros novos. O princípio é sempre o mesmo. Paulo exorta a igreja dizendo que o homem regenerado é um homem espiritual e que tem a mente de Cristo. É arrojado dizer isto, mas é verdade. Nos dias em que vivemos, precisamos refletir acerca da mente de Cristo em nós. Pois nós temos a mente de Cristo. Amém? Os irmãos têm a mente de Cristo, ou supostamente devemos ter a mente de Cristo. O que significa ter a mente? Mas acima de tudo significa pensar, agir e viver como Ele. Não é? Isto é nada mais, nada menos que viver Cristo, ser cristão. Porque os irmãos já me ouviram dizer, e vão, enquanto eu cá estiver, os irmãos vão ouvir dizer que eu não vivo religião, eu vivo Cristo. Amém? Cristo não é uma religião, Cristo é uma forma de estar, uma maneira de estar na vida, é experimentar. E a religião escraviza, Cristo liberta, Cristo traz-nos paz. A religião às vezes até nos traz outra coisa que não paz. Em nome da religião se faz guerra, eu não é? Cristo veio trazer paz. Nossa. Portanto, eu não vivo uma religião, eu vivo Cristo. Ter a mente de Cristo é sermos transformados. A fim de refletir a sua glória. E Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, não é apenas sermos transformados, não é apenas mostrarmos uma imagem, é vivermos realmente aquilo que Deus é. Quando experimentamos o seu amor, a sua graça, a sua justiça, e que justiça tem a ver com a vontade dele, perdão, o poder dele, somos transformados à semelhança de Cristo. Amém? E nós estamos neste processo de transformação. Eu pelo menos estou. Não sei se os irmãos passam por esse processo, mas Deus queira que os irmãos passem por esse processo. Estamos num processo de transformação, uns mais lentos do que outros, porque isso não tem a ver com Deus. Porque a vontade de Deus era trabalhar connosco ao mesmo tempo. E Deus faz isso, só que às vezes os tempos são diferentes, as formas são diferentes, porque às vezes nós não deixamos que Ele trabalhe como Ele tem que trabalhar. Nós não nos deixamos transformar à velocidade que Ele quer que eu me transforme.
quando estivermos aqui é algo que será progressivo. Sim, é um processo. Nós estamos num processo de transformação. Como eu disse há pouco, não sou perfeito, os irmãos também não o são. Aqui hoje só está um que é perfeito. É a pessoa bendita de Jesus. Porque Ele está aqui, amém? Os irmãos, acabámos de cantar que Ele está vivo. Amém? Eu no outro dia pus um post no Facebook que dizia: a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o meu coração está cheio. Amém? Porque Ele deixou aqueles lugares vazios hoje, o meu coração está cheio, o teu coração está cheio. A presença dEle. E essa presença é a presença que nos transforma, que nos faz com que nós sejamos como Ele. Porque este é o desejo. Para que nós tenhamos a mente de Cristo, nós temos que ser como Ele. É um processo, como eu dizia há pouco, alguns mais vagaroso do que outros. Porque nós somos teimosos, porque nós temos as nossas idiosincrasias, nós pensamos de forma diferente, nós queremos as coisas à nossa maneira. E às vezes atrapalhamos o trabalho. E a transformação não acontece tão rápido como Deus quer que aconteça. Porque só quando estivermos junto dele é que o trabalho está completo. Lá acabou a transformação. Já estamos transformados. Mas enquanto estou aqui, eu devo me deixar transformar. Cada dia. Porque ter a mente de Cristo é ser transformado. Ter a mente de Cristo é ter uma mente renovada. Paulo escreve aos Romanos: e não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo. Mas transformai-vos porquê? Como é que eu me posso transformar? Pela renovação do meu entendimento. Quando eu renovo o meu entendimento, quando eu renovo a minha maneira de pensar, a minha forma de estar, eu vou então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim. Eu não experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu não me deixo transformar. Quando eu deixo, por causa daquilo que eu penso, por causa daquilo que eu quero, não deixo que Deus faça e eu não experimento. Às vezes ainda experimento, porque Deus é tão misericordioso que ainda me faz experimentar alguma coisa. Mas não experimento o completo de Deus porque eu não me deixo transformar como Ele quer. Não podemos nos conformar com a situação espiritual em que vivemos os nossos dias. Não, irmão. A igreja tem que se levantar. Vai trazer desconforto? Vai. Vai trazer desconforto. Preparem-se para a pancada. Preparem-se para o que vem. Eu acho que já disse aos irmãos que em França há uma situação agora que pode entrar. Imaginem que estávamos no culto e agora entravam duas pessoas ali e sentavam-se, estavam a assistir ao culto e no fim vinham abordar o pastor da igreja, porque imaginem que eu disse que há uma coisa que a sociedade pratica hoje, está mal perante os olhos de Deus e é pecado. Chama-se a polícia de culto. Aquela igreja, se não tiver cuidado, se não tiver cuidado com aquilo que prega, com aquilo que fala, pode ser fechada. Atenção! Nós temos Portugal tem sempre um problema de atraso. As coisas só chegam cá passado um tempo. Querem para a pancada. Mas nós temos que nos levantar, porque a nossa mente tem que estar renovada. Eu não posso conformar, por isso é que Paulo diz: não tomem a forma deste mundo, não se deixem moldar por este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tua renovação está aqui. Quando tu te deixas, quando eu me deixo renovar por esta mensagem, por esta palavra maravilhosa. Meus queridos, a sociedade quer impor-nos a sua mente depravada, mas nós, como filhos de Deus, precisamos de renovar a nossa mente a fim de não pensarmos e agirmos conforme esta sociedade age e pensa. Temos de ter cuidado, não magoar as pessoas, irmãos. Elas correm para o inferno. Elas correm para o inferno e nós não queremos magoar as pessoas. A palavra de Deus confronta-me. A palavra de Deus não é... Por isso é que eu digo, irmãos, eu quero e vou continuar a pregar a Bíblia. Estou a quem doer. Faça caraminholas na cabeça, faça comichão nos ouvidos.
Eu vou continuar a pregar esta palavra, ainda que me traz algum desconforto. Pois é capaz de me trazer. Mas ela confronta-nos. Só ela nos transforma. Só ela nos molda como Deus quer que nós sejamos. Precisamos de uma visitação genuína do Espírito Santo, irmão. Precisamos de uma visitação genuína. Não é, irmãos, graças a Deus pelos tempos maravilhosos que temos, mas irmãos, isto ser cheio do Espírito não é ter salamaleques, ter arrepios. Viver o Espírito, viver a visitação genuína do Espírito Santo, é viver, é deixar-me transformar por esta palavra. Independentemente do que os outros pensam ou deixam de pensar. Só Ele pode transformar a situação atual da igreja. Precisamos de ser diariamente renovados pelo Espírito. Paulo escreve aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito. Quando nós nos deixamos encher e viver cheio, nós deixamos transformar. Uma mente renovada é uma mente cheia do Espírito, que transmite os pensamentos de Cristo. Mas algumas vezes nós temos a mente tão cheia de nós. Tão cheia. E hoje vivemos na sociedade do eu. Eu. Eu sou mais importante. Eu é que tenho que aparecer. Eu é que, se for preciso, passa por cima de todos, porque tu és importante. Queridos, o mais importante é Deus e os outros. Não sou eu. Sou eu. O mais importante para mim é Deus. Depois é a minha família e depois são os irmãos. Não sou eu. Mas muitas vezes estamos tão cheios de nós mesmos. Tão cheios do nosso ego. Olha, às vezes nós temos... malvado do Satanás. É o meu maior inimigo. Não, o teu maior inimigo és tu. Quando tu te deixas, o teu eu toma o lugar da pessoa bendita de Jesus. Ele é que é mais importante. Porque às vezes o nosso adversário ele nem faz nada. Às vezes ele só arranja os esquemas e tu é que fazes tudo. Portanto, o teu maior adversário és tu mesmo. O meu maior adversário chama-se José Galvão. O adversário do José Galvão, filho de Deus, é o José Galvão natural. E às vezes, nós não queremos saber. Essa que ele é. Esvazia-te de ti mesmo. E deixa que Cristo te enche dele. Para que nele e por ele vivas, penses e ajas como ele. Ter a mente de Cristo é sermos influência. Mas eu só posso ser influência quando me deixo transformar e quando me deixo renovar. Eu só posso ser uma influência quando isso acontece. A mudança operada em nós resulta numa transformação feita de dentro para fora. Sendo assim, ter a mente de Cristo implica atitudes e caráter que refletem Cristo, a fim de influenciarmos as pessoas ao nosso redor. Cristo disse isto: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Tu só podes ser influência quando és transformado, quando és renovado. Para quê? Para que essa renovação, essa transformação, ela seja refletida em ti através não de palavras, irmãos, porque de palavras a gente às vezes somos muito líricos. Temos uma retórica extraordinária. Alguém dizia que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né?
aquilo que os outros veem na nossa vida vale mais do que aquilo. Eu posso pregar muitas vezes a mesma coisa. Se eu não viver aquilo que prego, vai ficar nas pessoas. Citando um humorista que nós temos na praça, Ricardo Araújo Pereira, eles falam e eu não os vejo a fazer nada. É isto. Às vezes falamos. Fazer está quieto. Se queres ter a mente de Cristo, Paulo diz que tu tens a mente de Cristo, então se tens a mente de Cristo, tu tens que fazer. Tu tens que ser. Não é apenas dizer, eu tenho a mente de Cristo. Não é pelo muito falar, irmão. Exercemos influência, mas sim pelo caráter, convicções. Vamos ter a mente de Cristo. É Cristo viver em mim. Deixar-me transformar, deixar-me renovar, ser influência para aqueles que estão ao meu lado, à minha frente, aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, aos meus colegas de escola, todos aqueles que nos rodeiam. Eu tenho que ser influência, mas ter a mente de Cristo é, acima de tudo, viver Cristo. Já estou crucificado com Cristo, diz Paulo aos Gálatas. E vivo, não mais. Ou seja, não sou eu que estou a viver. Não é a minha vida que eu devo viver. Não é a vida do Saulo, é a vida do Paulo. E a vida do Paulo foi transformada. Os irmãos conhecem a história. Saulo, o perseguidor da igreja. E Deus mudou-lhe o nome. Mudou-lhe porque Deus o transformou. E Paulo deixou-se transformar. Sim, houve episódios em que o Saulo tentou se levantar. Mas ele deixou-se transformar. E no fim, ele teve a coragem de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Ou seja, eu vivi Cristo. Nós temos a mente. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Ter a mente de Cristo, irmãos, implica diariamente uma renúncia ao nosso egocentrismo. É a razão que temos que, e a nossa razão, temos que crucificar a nossa vontade, quando esta está acima da vontade de Deus. Temos que crucificar a carne, que muitas vezes entra em conflito com a mente de Cristo em nós. A sua vontade, a vontade dele e os seus desejos precisam de ser vividos através de mim. E muitas vezes isso não acontece. É necessário que ele cresça e que eu diminua, são palavras de João Batista. E a palavra necessário no original ali pode ser traduzida por indispensável, uma absoluta necessidade, é imprescindível. E ele cresça e eu diminuo. É uma absoluta necessidade que Cristo cresça na minha vida e que eu, José António Lucas Galvão, possa diminuir, possa desaparecer. E que Cristo possa nascer e crescer e aparecer na tua vida de uma forma que as pessoas não vejam mais eu, mas vejam Cristo. Quando as pessoas olhem para ti, possam ver Cristo. E apesar de muitas vezes, mas eu não vejo, eu não consigo ver isso. Olha, irmãos, também Jesus, eu acredito que ele naquele episódio ele deve ter ficado pior. Quando Filipe diz: ó Senhor, mostra-nos o Pai, e nós ficamos todos contentes. Meu malandro, eu há tanto tempo convosco, vocês não conhecem. Vê a mim que eu. Às vezes nós andamos tão atarantados, andamos tão cheios de nós mesmos, que mesmo dentro da igreja nós não vemos. Sim. O silêncio reflete o que a palavra mostra. Ter a mente de Cristo é diminuirmos-nos para que Ele e a sua forma de pensar possa crescer em nós.
Concluo, irmãos, e eu estou a terminar, porque o tempo já vem longo. Ainda temos a ceia para tomar. E ter a mente de Cristo é deixar livremente Cristo agir em nós e através de nós, a fim de impactar a nossa vida, a vida dos outros, a nossa nação. Queremos ou não queremos esta nação impactada para Jesus? Queremos ou não queremos ver vidas rendidas aos pés de Cristo? Então deixa que a mente de Cristo domine a tua mente, domine a tua vida. Ter a mente de Cristo não é religião, nem é se reger por um padrão de regras, mas sim viver uma vida de obediência à palavra. Quem tem a mente de Cristo tem a palavra dentro de si, porque Ele é a palavra que habita em nós. Viver esta vida de obediência à palavra. Nós temos o privilégio, irmãos, eu estava a dizer isto em Orem hoje de manhã, nós temos o privilégio, irmãos, que nós somos filhos de Deus, mas filhos que servem a Ele por gratidão. Vou-vos dar o mesmo exemplo que dei em Orem. Estou. Meus filhos, eu amo muito. Eles são filhos, mas para eles fazerem às vezes alguma coisa dentro de casa é quase por obrigação. Vai pôr a mesa, vai fazer a cama. Eles fazem. A teoria da cama é fácil. Para que é que eu vou fazer a cama se daqui a bocado vou-me deitar nela? O argumento, não é? Mas eles fazem, e quando eles fazem porque praticamente a gente usou. Eles fazem por obrigação, mas tu e eu temos o privilégio de sermos filhos de Deus que servem gratidão. Aquilo que eu faço não é por obrigação. Aquilo que eu dou a Deus não deve ser por obrigação. Se dás por obrigação, se tu fazes por obrigação, pede perdão a Deus. Nós temos esta oportunidade de fazermos porque somos gratos a Ele, porque Ele nos dá esta oportunidade. Meus queridos, nós temos uma oportunidade que é Deus connosco. Não é Deus, o Emmanuel já não é, ele já é um upgrade. Nós já não temos o Emmanuel. Apenas. Nós temos o Deus em nós. Um upgrade. Os discípulos tiveram o Emmanuel, o Deus com ele. Nós hoje também, ele está aqui, o Emmanuel está aqui. Mas nós temos o privilégio de ter um upgrade fantástico. É Deus em nós. E este Deus que está em nós quer mudar a nossa mente, quer transformar a nossa mente, para que nós tenhamos uma mente como Ele. Pense da mesma forma que Ele e haja da mesma forma que Ele. Custa? Custa. Custa porque nós temos que bregar. Às vezes é aquele velho ditado, mais vale partir de bregar. Custa bregar, custa dizer, não, mas é necessário que Ele cresça e que eu diminua, e para que isso aconteça eu tenho que me bregar a Ele. Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Precisamos que Deus renove a nossa mente a cada dia. Nós podemos ter a mente de Cristo, como Paulo diz, mas vocês têm a mente de Cristo. Se nós querem ter esta mente, eu acredito que os irmãos já a têm. Mas deixem que ela seja uma realidade diária na vossa vida. Para que a cada dia nos possamos mais parecer com Ele. Porque só assim é que nós vamos andar para a frente. Só assim é que a igreja chega a outro nível. Experimentamos coisas novas. Experimentamos o que de melhor tem. Tal como Paulo diz aos Romanos. Experimenteis a boa, agradável. Só através de uma mente renovada. Uma mente de Cristo. Não a tua mente, mas uma mente que Ele te quer dar, Ele quer transformar. Pai, nesta tarde,